Entendendo a tentação. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Oremos. Senhor Deus, ajude-nos a entender hoje à noite que nós estamos numa luta, numa batalha espiritual. Nós temos um adversário que quer nos levar para longe do Senhor. E se nós não estivermos atentos à Tua palavra, à Tua vontade, andando em comunhão com o Senhor, certamente nós seremos tragados hoje à noite, através do Teu Espírito Santo, que nós consigamos compreender a maneira bíblica de lidar com o nosso adversário e como sermos vitoriosos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus apresenta Satanás como o adversário do crente. Mas na verdade, ele não é só o nosso adversário. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala que ele vai contra tudo o que é de Deus. E sendo o crente, um filho de Deus, alguém que conhece a Deus, que quer andar com Deus, ele acaba tornando-se um objeto da fúria, da intenção do ataque de Satanás. Tem um pastor, ele fala sobre a vida cristã, e ele fala assim: a vida cristã, embora seja uma vida alegre, uma vida de muitas bênçãos, uma vida de muita satisfação, é uma vida também de luta. Então ele fala, nós não podemos encarar a vida cristã como um playground, um lugar onde nós só vamos brincar. Mas nós temos que entender a vida cristã como um campo de batalha. Efésios capítulo 6 deixa claro, a vossa luta não é contra a carne e não é contra sangue, mas sim contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Então, se você é um crente em Cristo, você precisa entender que você tem um adversário, e esse adversário ele vai trabalhar para tentar tirar você do caminho de Deus. Não é assim que diz lá no Evangelho de João, no capítulo 10? O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. O nosso adversário, ele trabalha constantemente para nos levar para longe de Deus. Foi assim desde o princípio. Vamos lá para Gênesis capítulo 3, onde nós encontramos os ataques de Satanás. Gênesis capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de todo o fruto do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Como Satanás vai atacar você? Como ele vai tentar tirar você dos caminhos de Deus?
Qual vai ser a sua estratégia? O que você precisa entender para conseguir ser vitorioso nas tentações? Em primeiro lugar, Satanás vai aumentar as restrições. Satanás sabia perfeitamente o que Deus havia dito para Adão. Ele sabia. Deus começou sendo positivo com Adão. Deus começou dizendo, você volta para o capítulo 2, dizendo assim, olha, de todas as árvores que estão no jardim, comereis livremente. Então Deus começou sendo positivo com a sua criatura. Há muita coisa na vida que nós podemos fazer, que não é errado, que não é pecado. E Deus tem nos dado essa liberdade para fazermos essas coisas. Mas o que foi que Satanás fez? Ele chegou não no que Deus havia dito. Ele foi aumentando as restrições. Deus disse, há um único fruto que você não pode comer. Ele fez com que a criação de Deus tirassem os seus olhos de Deus. Ele aumentou a restrição. Ele fez com que aquele único não que Adão tinha até aquele momento parecesse grande coisa. Eu fico pensando às vezes sobre algumas coisas, né? Você vai num parque público. O parque público ele é lindo. Ele tem pista de caminhada, ele tem bancos, ele tem um parquinho para as crianças brincarem lá. E você tem tudo aquilo para você desfrutar. Mas aí alguém vai lá e põe uma plaquinha, né? Não pise na grama. Por que alguém colocaria uma plaquinha não pise na grama? Você já parou para pensar sobre isso? Por que alguém coloca uma plaquinha lá? Não pise na grama. Ah, porque alguém não quer me ver feliz. Ele sabe que a minha felicidade depende em pisar na grama. Ele não quer me ver feliz, então ele põe a plaquinha não pise na grama. Será que essa é a intenção de quem pôs a plaquinha não pise na grama? Acabar com a minha felicidade? Qual é a sua opinião? Quem acha que sim? Quem acha que não? Indecisos? Votos brancos e nulos? É óbvio que não. Uma Terezinha lá na frente da casa dela tem um gramado lá. Você vai lá na casa dela, tem o gramado. E aí para entrar o carro tem o lugarzinho para passar os pneus. Você acerta sempre, irmão? Consegue pôr sempre no trilho? E aí para ir sem carro tem os paralelepípedos, né, ali que fazem o caminho. Por que tem que pôr o pneu do carro em cima do trilho? Por que tem que pisar no paralelepípedo? Para conservar. Porque senão o que vai acontecer? Você vai começar a pisar na grama, o que vai acontecer com a grama? Vai morrer. Vai morrer. Morei muito tempo em bairros onde havia mato, onde havia árvores, mato mesmo, né? E de repente alguém precisava ir do ponto A até o ponto B. E se ela fosse fazer o caminho mais convencional, né, que ia levar muito tempo. Então o que ela começou a fazer? Ela foi lá, ela foi quebrando o mato, foi amassando o mato e começou a passar por ali. Uma vez que o caminho estava aberto, o que aconteceu? Outras pessoas também começaram a passar por ali. Depois de um tempo, sabe o que tinha acontecido com aquele lugar? Todo o mato que tinha ali tinha morrido. O chão estava na terra morta mesmo. Por quê? Porque as pessoas estavam passando por ali. Se você vai num parque, num local público, e tem um gramado bonito, e cada um quiser entrar ali, pisar, andar por onde quiser, o que vai acontecer com aquela beleza? Você vai danificar aquela beleza. Não é? Vai ter a área lá para você estender
sua toalha de piquenique, vai ter os bancos, vão ter os instrumentos para você fazer ginástica, mas vai ter um lugar lá que vai estar escrito não pise na grama. Por quê? Porque a intenção de quem fez aquele parque é que aquele local seja preservado. Mostre uma beleza. E se cada um chegar lá e fizer o que quiser em pouco tempo, toda aquela beleza que foi feita, o que vai acontecer com aquilo? Vai sumir. Por isso, as plaquinhas de não pise na grama. Não tem a ver, né? A gente leva, é pessoal, a pessoa não quer que eu pise na grama. Não, ele quer simplesmente preservar a beleza. Como é que o homem foi criado por Deus? Foi criado reto. Foi criado sem pecado. E Deus sabia da possibilidade do homem desobedecer. Então Deus não disse para o homem, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque Deus era mau. Porque Deus não queria ver Adão feliz. Pelo contrário, Deus deu tudo para que Adão pudesse ter felicidade. Tudo o que ele precisava. Mas havia uma restrição. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. A obediência a esse mandamento manteria o homem em obediência e em retidão diante de Deus. Mas o que foi que Satanás fez? Ele foi lá e fez com que o homem pensasse que aquele único não era a pior coisa que existia no mundo. Ah, você é crente. Que chato. Que vida mais sem divertimento, né, que você vive. Você é crente, né? Você não pode beber. Você não pode fumar. Você não pode dançar. Você não pode namorar, não pode assistir novela, não pode ouvir rock, não pode ouvir sertanejo, não pode ouvir pagode, você não pode usar certas roupas, principalmente as roupas da moda. Deus não permite você fazer nada. O que é que nosso adversário faz? Ele vem até nós e ele aumenta as restrições. Será que Deus quer o seu bem e por isso ele proíbe que você faça essas coisas? Será que a intenção de Deus é realmente fazer você sentir-se infeliz? Ou é preservar você de um mal maior? Satanás sempre vai fazer com que Deus pareça alguém mau que não quer o seu bem. Como alguém pode ser feliz com tantas restrições? Adão tinha uma só. E nós? Temos uma só restrição, que é não escolher pecado. Claro que o pecado ele vai se mostrar de várias maneiras, mas a escolha é única, é uma restrição, resistir ao pecado. Há tanta coisa que eu posso fazer como crente, como filho de Deus. Há tantas coisas boas que Deus tem me dado. Há tanto deleite, há tanta alegria na presença de Deus. Mas o meu adversário, o seu adversário, ele não quer ver você andando na presença de Deus. Então sabe o que ele vai fazer com você? Ele vai tirar os seus olhos de todas as coisas boas que Deus tem dado para você. Sua salvação em Cristo Jesus, sua saúde, sua família, sua igreja. E sabe o que ele vai fazer? Vai fazer você colocar os olhos naquilo que você não pode fazer. Voltando para a ideia do parque. Ele não vai mostrar o lago, ele não vai mostrar o gramado, não vai mostrar o banco, não vai mostrar o playground. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma plaquinha pequenininha desse tamanho, minúscula. E ele vai mostrar para você, olha, não pise na grama. Ele vai fazer você pensar que as restrições são maiores do que as coisas boas que você pode desfrutar. Segundo lugar, ele aumenta as restrições e ele diminui as consequências. Não foi assim que Deus disse? Não comereis de todas as árvores do jardim? Não. Deus disse, de todas pode comer, exceto de uma. E a mulher respondeu, olha, podemos comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Satanás fala,
Porque no dia em que dela comer certamente morrereis. É certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Depois de perceber que havia restrição, a mulher estava preparada para aceitar as outras sugestões de Satanás. Eva declarou o que Deus tinha dito. E Satanás disse: não é assim. Não é desse jeito. Pode comer. É o contrário do que Deus disse. Deus disse que se você comer, você vai morrer. É o contrário. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Satanás, ele sempre tenta minimizar as consequências. Ele nunca vai falar para você: faça, porque é do jeitinho que Deus disse. No mundo em que nós vivemos, eu tenho comentado aqui com os irmãos coisas que eu vejo. Vejo aqueles moradores de rua aqui na pracinha. Os homens, sabe, já fomos lá, já conversamos com eles individualmente, entregamos folhetos, doamos bíblias para aqueles homens que moram ali na rua, ali, já fizemos isso. E eu passo sempre ali, então eu sempre observo aqueles homens ali, e eu fico olhando e vendo a condição que eles se encontram. Um desses homens, a gente trabalhou até assim bastante com ele, ao ponto de conhecê-lo pelo nome, conhecer a história de vida dele, né? Não era só um trabalho assim, longe, assim, não. Chegamos, alguns abriram espaço para a gente sentou, conversou várias vezes, a ponto de conhecer um pouco mais da história dessas pessoas que moram ali na rua. E um desses homens que morava ali, ele não está mais ali, não vejo mais ele ali já há um bom tempo. Nós conversamos bastante com ele, mais de uma ocasião, e ele contou um pouco da sua história, as coisas que viu acontecido com ele no passado, que o haviam levado àquela condição de morador de rua. Então ele contou um pouco dos passos que ele foi tomando ao longo da sua vida, que acabaram acontecendo de colocá-lo naquela condição. E por diversas vezes eu passo por ali e eu vejo aqueles homens, às vezes eles estão eufóricos, cantando, né? Dançando, bebendo. E muitas vezes eu passo lá e eles estão deitados no chão, de tão embriagados que eles se encontram. Qual foi a porta de entrada para essa vida? Sem dúvida foi uma decisão, uma escolha pessoal. Havia um momento em que aquela pessoa ela podia escolher: eu não quero fazer isso, ou eu vou fazer. E Satanás vai minimizar as consequências do pecado. Eu fico imaginando, né? Nós temos comerciais na televisão de bebida. Né? Já faz bastante tempo foi proibido por lei comercial de cigarro. Não pode mais passar. Mas ainda a gente tem comercial de bebida. Qual é o apelo desses comerciais? É a masculinidade, não é? Se você é homem, se você quer ter mulheres bonitas ao seu redor, o que é que você faz? Você bebe, não é? É o apelo. É o apelo. No passado, quando ainda era permitido o comercial de cigarro na televisão, vocês lembram os apelos dos comerciais de cigarro? Galaxy, a decisão... vocês são mais novos, né? A decisão inteligente. Lembra? A Galaxy era um cigarro que tinha. Galaxy era a decisão inteligente. E Hollywood? Hollywood, o cigarro do sucesso. E aí tinham os outros lá também, que eu não
vou lembrar, mas sempre havia um apelo. Pessoas de sucesso, pessoas inteligentes, Carlton, uma questão de bom senso. A gente vai lembrando os apelos que eram feitos para esses comerciais, né? Por quê? Porque a consequência do pecado, ela tende a ser minimizada para quem é convidado a pecar. Agora, por lei, também nos maços de cigarro tem que vir as fotos, né? O que acontece com quem fuma. E aí tem uma série de imagens lá mostrando quais são as consequências. Eu acho isso interessante. Quem fuma, já fizeram até uma carteira para você guardar o cigarro ali dentro e não ver a consequência do pecado, né? Se eu fechar o olho para a consequência, não vai acontecer comigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o apelo para pecar tende a minimizar as consequências. Se fosse mostrado a consequência da bebida, o homem caído lá no chão, embriagado, morando na rua, sujo, claro, o homem é pecador, ele escolheria pecar, fazer o que é errado. Mas será que ele pensaria um pouco mais? Será que ele entenderia que a coisa não é bonita como ela é oferecida para a gente? A ideia é que você pense que você pode brincar com o pecado. Lembro a história que eu ouvi bastante tempo atrás, quando eu ouvi o Evangelho pela primeira vez. Era a história do ratinho esperto. O ratinho esperto morava numa casa onde havia abundância de comida. E ele podia andar pela casa pegando a comida. Então o dono, já não mais aguentando a situação daquele ratinho, fez o quê? Comprou uma ratoeira. E colocou a ratoeira lá. O ratinho se achava tão esperto que ele pensava que ele podia comer toda a comida da casa, mais o queijo da ratoeira. E que nunca jamais a ratoeira iria pegá-lo. E ele comeu uma vez, ele comeu 2 vezes, ele comeu 10 vezes, ele comeu 20 vezes. Sabe o que ele achou? Eu sou o ratinho. Nada vai acontecer comigo. Até o dia em que a ratoeira desarmou e ele morreu. Satanás quer minimizar as consequências do pecado na sua vida. Ele quer que você pense que você pode desobedecer a palavra de Deus. Não é assim. É certo que não morrereis. Deus sabe que no dia que você fizer isso, você vai ser mais feliz do que você é agora. Pode tomar só um gole. Pode tomar só um gole. Pode experimentar só uma vez. Você é forte. Você consegue. Você para no dia em que você quiser. Não tem problema algum. Sabe o que vai acontecer com você se você fizer isso? Vai dar para você mais experiência de vida. Você vai ter mais condições de avaliar coisas do que você tem hoje. Ele vai minimizando as consequências do pecado. Versículo 7. Porém, quando abriram os seus olhos, perceberam que estavam nus. Então, quando você entende a verdadeira dimensão das consequências do pecado, você já se tornou um alcoólatra, um viciado em drogas, um adúltero, talvez com uma doença incurável, com a família destruída. E sabe qual é a pergunta que você faz? Como eu vim parar aqui? Como eu cheguei nessa condição que eu me encontro hoje? Você ouviu o tentador. Ele se aproximou de você dizendo que as restrições eram muitas. Que se você fosse ser um crente fiel e obediente, você ia ser infeliz. Você ouviu, você deu ouvidos para isso. Você deu ouvidos de que pode fazer, não tem problema.
Não é errado. Você deu ouvidos. E o que acontece? Dando ouvidos às mentiras de Satanás. Em Apocalipse capítulo 12 ele é chamado de enganador. Dando ouvidos aos seus enganos. Achando que eu não posso ser feliz se eu for fiel a Deus. Achando que eu posso fazer a coisa 1, 2 vezes. E quando eu quiser, eu saio. Eu acabo escolhendo o pecado. Veja o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Note que os verbos são da primeira pessoa. Ela viu, ela julgou, achou que aquilo era bom, era desejável, ela pegou e ela comeu. Eu gosto de contar essa história, brincadeira, isso não é verdade, tá bom? É só uma ilustração. Um pastor uma vez estava andando na rua e ele encontrou o diabo sentado no meio-fio. E o diabo estava triste. O diabo estava chorando. E esse pastor foi conversar com o diabo. Falou, seu diabo, o que está acontecendo aí que você está cabisbaixo, assentado aí chorando? E o diabo falou, não aguento mais. Naquela igreja ali da esquina, tudo sou eu. Tudo sou eu. Ele é o tentador. Ele incita você a pecar. Ele aumenta as restrições, ele minimiza as consequências. Mas sabe quem escolhe pecar? Sabe quem escolhe pecar? Eu. Ele vai trabalhar para me levar até o pecado. Mas sabe de quem é a escolha de pecar? É minha. Ele vai pegar, vai soprar aquela brasa que está no meu coração, que é o meu desejo pecaminoso. Ele vai instigar aquilo para que aquilo aumente de desejo. Mas sabe de quem é a consequência final? A decisão final é minha. Satanás não pecou por Eva. Satanás não pecou por Adão. Sabe o que ele fez? Ele apenas tentou. Ele apenas apresentou o pecado como algo bom, como algo gostoso. E quem foi que decidiu pecar? Foi Eva, foi Adão. Quando eu peco, por que é que eu peco? Por causa do diabo? Não. No final a escolha é minha. Quando eu era criança, eu tinha um livro de escola, né? A gente estudava, tinha uns livros lá. E tinha uma historinha. Dona Traíra se deu mal. Eu lembro, algumas historinhas eu lembro tinha nos livros lá. Dona Traíra se deu mal. Era aquelas histórias que você lê e no final tem uma aplicação moral, né? Moral da história. Qual era a história da Dona Traíra se deu mal? Dona Traíra era um peixe já, né? Representado por uma figura feminina ali, né? Deitadinha, sentadinha numa cadeira de balanço, com um mantozinho assim cobrindo as pernas, né? Como aquela ideia que a gente tem de uma senhorinha ali, né? Sentada na cadeira de balanço, tricoteando, né? E ela chama o lambari e pergunta pro lambari: o que tem no anzol? E o lambari fala: tem uma minhoca. Ela fala: uma minhoca? Então eu vou ficar sentado aqui. Aí conta os detalhezinhos da história lá e pergunta de novo: e agora, lambari, o que tem no anzol? O lambari vai lá nadando e volta e fala: agora colocaram um miolinho de pão. Ela fala: por um miolinho de pão eu fico aqui. Passa um tempinho, ela pergunta pro lambari: e agora, o que tem lá no anzol? E o lambari vai lá nadando e volta e fala: agora tem uma coxinha de frango. Uma coxa de frango? Ela sai da cadeirinha de balanço dela e morde a isca,
e é pescada. Eu escolho pecar. Eu posso dizer não para o pecado. Mas às vezes eu acabo me comportando como aquela dona traíra, né? Ah, isso não vale a pena pecar. Fazer isso não vale a pena. Ah, isso também não. Ah, mas isso vale a pena. A culpa da traíra ter caído, né? Ter sido fisgada, a culpa foi do pescador? Não, né? O peixe não tem juízo, né? É só uma maneira de a gente fazer uma comparação. Não foi. A ideia do pescador era pegar o peixe. E o que ele fez para pegar o peixe? Ele foi mudando de isca. Até que ele encontrou uma isca que para aquele peixe valia a pena. Qual é a estratégia de Satanás? É nos levar para longe de Deus. É nos afastar de Deus. E ele vai usar várias estratégias. E no final, se eu desobedecer a Deus, quem é responsável pelo pecado? Satanás que me tentou? Não. Eu que cedi para o pecado. É possível vencer a tentação? Sim. Como? Então quero dar alguns princípios rápidos aqui. Primeiro, corte o diálogo com Satanás. Eu não quero nada com Satanás. Eu conheci uma pessoa, ela falou assim, ó, se um dia eu for ser tentado, eu quero ser tentado igual Jesus. Eu quero ser tentado por Satanás. Não quero nada com ele. Sabe o que eu quero dele? Distância. Eu quero proximidade com Deus. Ainda ele vai se aproximar de mim. Porque ele fez isso com Jesus, Mateus capítulo 4. Ainda ele vai se aproximar de mim. Mas eu não quero nada com ele. Corte o diálogo com o tentador. Começou a ouvir aquelas vozes, aqueles pensamentos que você sabe que não procedem de Deus. Seus olhos começou a ser tirado de todas as coisas boas que Deus tem feito e tem colocado seus olhos numa plaquinha desse tamanho. Corte o diálogo. Para de conversar, de dar margem ao inimigo. Segundo, nunca duvide da palavra de Deus. Foi assim que Deus disse? Se foi assim que Deus disse, é assim que vai ser. Se não foi assim que Deus disse, ele manipulou a palavra de Deus em Mateus 4, fala não, a palavra de Deus diz diferente do que está sendo falado. Nunca duvide da palavra de Deus. Encare o pecado como pecado. Chame o seu pecado de pecado. Não dê nomes diferentes do que a Bíblia dá. Ah, essa é uma falha de caráter, né? É um distúrbio que a pessoa tem, né? Ah, ele não é ladrão. Sabe o que ele é? Ele é cleptomaníaco. Ele precisa de tratamento médico. Talvez precise, né? Porque o pecado afetou o homem tanto. Talvez precise. Mas roubar é errado. Você sendo ou não doente, você tomou de alguém, você pecou. Encare o pecado como pecado. Não dê ao pecado um outro nome que não seja aquele que a palavra de Deus dá. Trate o pecado como pecado. Use a palavra de Deus. Lá naquele trecho de Efésios, a palavra de Deus nos é apresentada como a nossa arma de ataque contra o adversário. Ela é a espada do Espírito. É só pela palavra de Deus que eu terei como vencer o adversário. E por último, siga o exemplo de Jesus. Hebreus. Hebreus capítulo 4,
versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Capítulo 2, versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vou terminar contando essa história. Os meus filhos, os dois, eles têm bastante medo de animal. Qualquer tipo de animal. Gato, galinha, cachorro, não importa o tamanho, eles têm bastante medo. Né? Resultado daquela vida dentro da casa, né? Nós temos cachorro lá, mas eles não têm contato, eles têm bastante medo. E na casa da minha mãe, quem já foi na casa da minha mãe lá sabe que lá é um verdadeiro criadouro. Tem galinha, tem pato, tem ganso, tem cachorro, é tudo solto no quintal lá. E ganso corre atrás da gente. Se você não tiver esperto, eles correm. Aquele bico dele serrilhadinho lá, ele machuca, né? Se pegar, ele corta, ele machuca você. Minha mãe tinha um galinho lá, um galo pequenininho lá. Ele era bravo, ele tinha espora, ele enfrentava você. Ele não tinha medo, não. Você ficava de frente com ele, ele vinha e pulava. Eu mesmo cheguei a levar a esporada dele e me machucar com a espora daquele galinho. Agora não tem esses animais mais tão bravos lá, mas ainda meus filhos têm um pouquinho de medo, né? Mas um dos meus filhos, quando era bem pequenininho, a gente chegava na casa da minha mãe para entrar lá. Um desses meus filhos, ele vinha no meu colo, me abraçava, né? No pescoço aqui, eu segurava nas perninhas, ele me abraçava no pescoço. E eu falava, né? Você não tem medo dos bichos que tem na casa da avó? Sabe que essa criança, um desses meus filhos, falava para mim? Eu não. Meu pai protege. É. Que coisa gostosa você ouvir do seu filho que ele não tem medo de alguma coisa, por quê? Porque ele sabe que você vai protegê-lo. Era tão gostoso, né, ouvir aquilo. Eles vão crescendo, eles continuam com medo ainda. Eu continuo protegendo eles ainda, mas eles não falam mais isso. Eu não tenho mais medo porque meu pai protege. Era tão gostoso ouvir aquilo. Não tenho medo. Meu pai protege. Temos um adversário. Portanto, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em redor como um leão, procurando a quem possa devorar. Temos um adversário que quer nos levar para longe de Deus, que quer ver a nossa miséria espiritual, que não quer nos ver felizes de jeito nenhum. Mas sabe o que nós temos conforme Hebreus 2:18? Nós temos o Senhor Jesus, para que nós podemos correr e pedir socorro. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai nos proteger do nosso adversário. Ele vai nos levar para perto de Deus. Ele vai nos ajudar a entender que obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, é o que nos dá alegria. E se nós cairmos, e se nós pecarmos, e se nós desobedecermos? 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Filhinhos, estas coisas Filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Qual é o propósito da palavra de Deus? É a maneira que Deus nos dá para que nós tenhamos força para vencer a tentação, para dizer não. Estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, porque somos pecadores, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
Se nós pecarmos e o nosso adversário for nos acusar diante de Deus, o que nós temos diante de Deus? Um advogado. Jesus Cristo, o justo. E termina dizendo assim o versículo 2. Ele é a propiciação, ele é que se ofereceu como sacrifício e preenche todas as exigências de Deus. Ele é a propiciação pelo nosso pecado. Em Cristo nós temos perdão por aquilo que fizemos, que ofendeu a Deus. E não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo. Então Satanás vai tentar levar você para longe de Deus. Você precisa vencer a tentação. E se você tem cedido à tentação, a palavra de Deus ensina que você pode correr para Jesus. E Ele vai receber você, Ele vai proteger você da tentação. Vamos orar.